Tem gente que tá comemorando desde ontem. Tá soltando foguete há horas para comemorar a cassação desse tal de Rubinho Nunes, esse vereador aí de São Paulo, que tinha uma proposta de ser deputado federal no ano que vem e que estava conseguindo chamar a atenção de uma parcela da população que é o pior para o país. Existe esse problema aqui no nosso país, né? Tem uma quantidade de pessoas que quer realmente o pior para o nosso povo, que quer o pior para o nosso país, e eles estão dispostos a votar nesses vagabundos, em pessoas que são criminosos, na verdade. Não tem nada a ver com política o que eles fazem. O que eles fazem é o ataque. E eles fazem isso para ter visibilidade nas redes sociais e, com isso, conseguir chamar a atenção desses aloprados, né? Esses eleitores que tem uma parcela da população que não tem salvação. Esses caras, eles vão votar nesses amalucados, esses para mim são verdadeiros bandidos, porque eles querem isso. Eles têm o ódio da política, e aí quando eles votam num cara desse, eles falam, não, esse aqui tá garantido, esse aqui vai arrebentar aí com esses políticos, vai arrebentar com a política, é a criminalização da política e a destruição da política. Esse aqui vai arrebentar com a democracia, e é isso que a gente quer. Então tem pessoas que têm isso, né? É uma questão de índole, é uma questão de caráter, é uma questão pessoal. E aí quando a gente vê a justiça fazendo justiça, é um alívio, porque em alguns momentos dá um certo pânico você vê as pessoas fazerem o que fazem. A gente colocou aqui recentemente esse Pavanato, né, que é outro vereador lá de São Paulo, que segue a mesma linha. É o ataque, é chamar atenção. Esse mesmo Pavanato, um dia depois de fazer o que ele fez na Câmara, ele foi lá pro Pânico, como não poderia deixar de ser, né? O Pânico já há um bom tempo, já é um palco, já é um palanque para a extrema-direita. E ele foi lá e, olha, pelo menos eu tive visibilidade, mas ele fala antes. Isso, na verdade, não acontece nada, não sai nada disso. Mas pelo menos eu tive visibilidade. E é isso, entende? Quer dizer, eles sabem que, na verdade, no fundo, eles não contribuem porcaria nenhuma para a sociedade. Mas ele teve visibilidade, ele está numa campanha para ser deputado federal. Então, quanto mais ele fala, quanto mais ele é debatido, quanto mais as pessoas mostram os vídeos, mesmo que sejam vídeos nojentos, asquerosos, de ataque, ele tem visibilidade e há esse grupo de aloprados, de pessoas completamente imbecilizadas que votam nesses caras porque é isso que eles querem o fim da política. Eles não são democráticos, eles não querem democracia, eles querem arrebentar com tudo. É aquela proposta do Olavo de Carvalho, tem um palavrão, até peço desculpas por falar, mas eu quero utilizar exatamente as frases que o Olavo de Carvalho falava. Eu quero foder com tudo. Perguntado pro Olavo de Carvalho, você quer reconhecimento, você quer dinheiro, o que você quer? Eu quero foder com tudo. Né? Palavras de baixo calão do Olavo de Carvalho, como é de praxe. E é isso que esses caras querem mesmo. Eles não querem nada, não existe um projeto de construção, não existe um projeto de país, não existe uma proposta para melhorar. Eu vou mostrar para você, vou contar tudo o que aconteceu com relação a esse extremista caçado, mas antes eu quero trazer aqui uma fala do Ibanez Rocha, que é o governador do Distrito Federal, que tenta se defender das posturas do Trump, depois de ter apoiado o Trump e depois de ter se alinhado com a extrema-direita. E aí ele faz um vídeo revoltado com aquilo que a gente já mostrou aqui. Nós mostramos aqui no último vídeo a ação da embaixada estadunidense que, do nada, começou a dizer que aumentou o número de sequestros aqui no Brasil, que não é verdade. Veja bem, a gente não está dizendo que não tem criminalidade, que não há crimes aqui, mas dizer que os estadunidenses que são as principais vítimas, isso não é só uma sacanagem, isso é uma mentira. É um ataque contra o nosso país. E aí agora parece que caiu a ficha, pelo menos no Ibanez Rocha, em relação a essa postura. Como a gente viu aqui, mostramos também, Nicolas Ferreira, esse pessoal trampista e bolsonarista radical, né? Esses aí elogiam e apoiam, né? O Nicolas Ferreira vai ter que, esse ano, ter não sei também até que ponto esse diálogo é de interesse das pessoas, mas pelo menos aqueles estudantes que estão sofrendo sanções lá nos Estados Unidos precisam repensar o seu voto num sujeito como Nicolas Ferreira e os familiares também.
né? Porque defendeu as atitudes do Trump. Mas o Ibanez falou isso daqui, ó. Até porque nós temos em Brasília uma segurança muito boa aqui, que a gente só tem a elogiar o trabalho que é feito pelo secretário de Segurança, pelas forças policiais do Distrito Federal. E eu ando por todas essas cidades todos os dias e a gente não vê falar de sequestro aqui em Brasília. Até os sequestros relâmpagos que existiam mais no passado desapareceram. Eu convido eles a virem conhecer essas 4 cidades que eles falaram, que eles vão ver como as pessoas vivem com segurança e em paz. Agora, eu acho que eles têm muito mais coisa a fazer cuidando do país deles. Eu estive em Nova York semana passada, por exemplo, e as ruas cheias de rato, urina, drogados no meio da rua. Eu acho que eles deveriam olhar um pouquinho para dentro do que acontece nos Estados Unidos, em vários estados dos Estados Unidos, não é só em Nova York, para poder falar da nossa população aqui do Distrito Federal. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Tenho certeza que as pessoas que moram nessas cidades, elas reconhecem o trabalho da polícia. A gente sempre tenta melhorar, a gente continua fazendo isso. Só eu, durante meus 2 mandatos, eu já contratei mais de 5 mil policiais para colocar nas ruas do Distrito Federal. Nós temos uma polícia equipada, quase que dobramos o número de câmeras de segurança e basta olhar os resultados. Ano passado nós tivemos o menor índice da série histórica no que diz respeito a homicídios aqui no Distrito Federal, se comparando ao ano de 1977, quando começou a ser feita essa pesquisa de homicídios. Então, nossa população, graças a Deus, reconhece essa segurança. As autoridades que nos visitam aqui em Brasília, todos revelam isso, e muitas famílias têm procurado morar na capital da República exatamente pela sensação de segurança que nós temos. Então eu estou tranquilo. Esses caras estão tão sem noção, né, que ele critica Nova York, ele não tem a menor ideia de quem é o Tracy Collins, que é o prefeito de Nova York, que era do republicano sim, mas que depois foi para o Democratas e agora é uma oposição ao Trump. E a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, estados onde à frente estão políticos de extrema-direita que, entre aspas, né, exportam imigrantes ilegais para Nova York. Simplesmente coloca num ônibus e manda para Nova York. É umas coisas assim absurdas. O que está acontecendo com os Estados Unidos é a degradação total. Uma sociedade falida, uma sociedade com uma série de problemas e que agora tem um presidente que já daqui a pouco vai ser apontado como o pior presidente da história do país. E aí parece que agora o pessoal começou a entender um pouco mais sobre quem é o Trump. Mas é importante dizer que antes estavam apoiando, né? Esse pessoal todo. O estado de São Paulo foi tremendamente prejudicado com esse tarifaço do Trump. E o tarifaço do Trump, que recaiu sobre o estado de São Paulo, que foi extremamente prejudicado, tem no estado de São Paulo o sujeito que tinha lá o bonezinho do Trump apoiando e tudo mais, que é um outro comédia, um fanfarrão, esse Tarcísio, né? O Tarcínico. Comédia. A gente vai trazer um vídeo aqui no canal. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, por favor, se você é inscrito, porque a gente vai trazer aqui uma capivara do Tarcísio e vamos mostrar o que ele está fazendo ali, que é uma vergonha. Não cabe nesse vídeo aqui, o assunto é outro, mas em breve a gente vai trazer esse vídeo aqui. Estamos preparando um vídeo especial com um roteiro falando a respeito do Tarcísio, que está sendo apontado como um presidenciável, como um sujeito que está na direita moderada, que de moderado não tem nada, né? Não tem absolutamente nada. A gente está vendo a situação acontecer e a gente vai trazer para você nos próximos vídeos. Mas agora eu quero trazer um pouco do perfil desse Rubinho Nunes e explicar para você por que ele foi cassado. Se você não conhece esse cara, ele recentemente ele teve um papel muito parecido com esse Pavanato que nós mostramos aqui, né, esse outro extremista. Ele acabou destratando, peitando e, na verdade, quase agredindo outras vereadoras da Câmara de São Paulo. Isso ficou difundido nas redes sociais, nós até mostramos aqui, mas se você não se lembra disso, olha o comportamento desse Rubinho lá na Câmara, olha só como é que ele é. Essas pessoas querem fazer vídeo na internet e não estão cuidando da privatização. Eles querem a privatização para fazer vídeo na internet.
Então, como você vê, é um sujeito agressivo, um sujeito que vai para cima, depois grava esses vídeos, fica lacrando na internet com esses vídeos, sempre destratando as mulheres, destratando a esquerda, né, como um todo, e essas mulheres que estão à frente de partidos de esquerda, mulheres pretas, sempre com muito preconceito, com muita agressividade, indo para cima. Esse é o tipo de político que existe uma parcela da população que fala, ó, maravilha, hein? Político tem que ser isso, político tem que fazer essas coisas. Que, na verdade, para mim, não é nem político, isso é um criminoso. E perdeu o seu mandato. Foi cassado, vai recorrer, acho difícil que ele consiga trazer de volta o seu mandato. Tá 8 anos inelegível. E o que esse cara fez? Esse Rubinho, ele deu vazão àquele laudo, né? Um laudo falso, mas isso por intermédio de um vídeo nas redes sociais, um laudo falso a respeito do Boulos, ainda naquela campanha tumultuada que tinha o Boulos, Pablo Marçal, e quem acabou ganhando no final, correndo aí, comendo pelas beiradas, foi esse prefeito atual de São Paulo. E o que ocorre na prática? Ele foi cassado por mentir nas redes sociais, por utilizar as redes sociais de maneira predatória. E veja bem, se a gente fosse caçar todo político de extrema direita que usa a rede social para mentir, para colocar fake news, olha, sinceramente, eu não sei. Eu acho que dificilmente a gente teria algum político de extrema direita em cargo eletivo. Todos eles já teriam rodado. De Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, a Bia Kicis, Carla Zambelli também já está numa situação complicada, mas todos os principais políticos de extrema direita, eles se fazem dentro dessa divulgação de fake news e de mentira nas redes sociais. Pelo menos em São Paulo, pelo menos numa situação como essa que a gente está vendo agora, nós temos a cassação de um político. Graças a um trabalho que eu considero muito importante do próprio Boulos, do PSOL, da esquerda, daqueles que foram atrás realmente de buscar justiça. Você vê que já faz um tempo que nós tivemos aí as eleições, né? Nós estávamos num período de campanha ainda e que agora, pelo menos, né, não sei se é tarde ou cedo, mas pelo menos agora a gente tem uma resposta a respeito disso. E o pessoal está comemorando, que é uma coisa assim, é uma coisa que eu acho digna. Eu acho plausível você comemorar a cassação de um cara como esse. Porque, na verdade, isso é a antipolítica. Essas pessoas que estão aí para destruir, para arrebentar com tudo, elas não podem fazer parte do processo democrático. Porque é o que acontece com, por exemplo, o Bolsonaro, que utiliza a democracia para romper a democracia. Esse pessoal de extrema-direita, eles, na verdade, instrumentalizam a democracia para isso, para destruir a democracia, para avançar contra adversários da maneira mais covarde que existe. Então tá aí, eu não sei se você comemora, não sei qual que é a sua posição, mas coloque aqui nos comentários, eu gostaria de saber. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho se você é inscrito, dê essa força pra gente. Aproveite que estamos no final de semana, ó, apenas com o seu celular. Você pode trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, e você pode ter esse dinheirinho aí todo final do mês para você, R$300 todo mês, R$500, é uma renda extra, que vai depender, obviamente, do teu esforço, você vai precisar trabalhar, mas ele tem uma série de ferramentas, é uma escola de negócios, uma série de ferramentas que vão te ajudar. Se você quiser entender um pouco mais, eu mesmo explico para você. Eu mesmo vou trazer todas as dicas para você. Só você entrar aqui no primeiro comentário fixado e entra lá, que aí tem um link pro WhatsApp e a gente vai conversar. E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajudem o nosso trabalho. Existem várias formas de você ajudar o nosso trabalho. Dentre elas, você pode ser membro aqui do canal, apoiadora do nosso Apoia-se, e você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. Se você quiser, se você puder, aqui você não é obrigado a nada, tá? É só se você quer que a gente continue o nosso trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Bom domingo para você!